Srimad Bhagavatam, capítulo 3, o nascimento do Senhor Krishna. No momento auspicioso do aparecimento de Krishna, o universo inteiro transbordou de todas as qualidades em que existia bondade, beleza e paz. A constelação Rohini apareceu, assim como as estrelas como Ashvini. O Sol, a Lua e outras estrelas e planetas estavam muito plácidos. Todas as direções pareciam extremamente agradáveis e belas estrelas cintilavam no céu translúcido. Decorada com cidades, aldeias, minas e campos de pastagem, a terra parecia muito auspiciosa. As águas dos rios eram cristalinas e os lagos e vários reservatórios cheios de lírios e lótus estavam extraordinariamente belos. Nas árvores e plantas verdes, repletas de flores e folhas agradáveis aos olhos, pássaros como cucos e enxames de abelhas começaram a cantar com doces vozes para agradar aos semideuses. Soprava uma brisa pura que satisfazia o tato e portando aromas de flores. E quando os brahmanas ocupados em cerimônias ritualísticas acenderam o fogo de sacrifício de acordo com os princípios védicos, as chamas eram estáveis, não sendo perturbadas pela brisa. Assim, quando o não nascido Senhor Vishnu, a Suprema Personalidade de Deus, estava prestes a aparecer, os santos e brahmanas, que sempre eram incomodados por demônios como Kamsa e seus homens, sentiram paz no âmago de seus corações e simultaneamente os tímbales vibraram no sistema planetário superior. Os Kinnaras e Gandharvas começaram a cantar canções auspiciosas. Os Siddhas e Charanas ofereceram orações auspiciosas. E os Vidyadharis, juntamente com as Apsaras, começaram a dançar em júbilo. Os semideuses e grandes pessoas santas lançaram flores festivamente, e nuvens juntaram-se no céu e trovejaram muito discretamente, fazendo sons parecidos como as das ondas do oceano. Então, na densa escuridão da noite, a Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, que está situado no âmago do coração de todos, apareceu no coração de Devaki, como a lua cheia que surge no horizonte oriental, porque Devaki estava na mesma categoria de Shri Krishna. Vasudeva viu então a criança recém-nascida que tinha maravilhosos olhos de lótus e em suas 4 mãos portava os símbolos Shankha, Chakra, Gada e Padma. Sobre seu peito havia a marca Srivatsa, em seu pescoço a reluzente joia Kaustuba, vestido de amarelo, o corpo escuro como uma nuvem densa, seu cabelo em desalinho e crescido, e seu elmo e brincos incomumente cintilantes, cravejados da joia preciosa Vaidúria. A criança, adornada com cinto, braceletes, pulseiras e outros ornamentos brilhantes, parecia muito maravilhosa. Quando Vasudeva viu seu extraordinário filho, seus olhos ficaram admirados. Em júbilo transcendental, ele mentalmente reuniu 10.000 vacas e distribuiu-as entre os brahmanas como um festival transcendental. Vasudeva pôde entender que aquela criança era a Suprema Personalidade de Deus, Narayana. Tendo definitivamente chegado a essa conclusão, ele tornou-se destemido.
Prostrando-se de mãos postas e concentrando sua atenção, ele começou a oferecer orações à criança que, com seu encanto natural, iluminava o lugar onde nascera. Vasudeva disse: Meu Senhor, sois a pessoa suprema, situado além da existência material, e sois a superalma. Vossa forma pode ser percebida através do conhecimento transcendental, pelo qual podeis ser entendidos como a suprema personalidade de Deus. Agora compreendo perfeitamente vossa posição. Meu Senhor, sois a própria pessoa que no começo criou esse mundo material através de sua energia externa pessoal. Após a criação desse mundo que está sob influxo dos 3 gunas, Sattva-guna, Raja-guna e Tama-guna, parece terdes entrado nele, embora de fato não o tenhais. Vós estáis além da percepção sensorial, embora entreis em contato com os modos da natureza material, não sois afetados por eles. Sois o fator primordial em tudo, a superalma onipenetrante e indivisa. Para vós, portanto, não há externo ou interno. Jamais entrastes no ventre de Devaki, ao contrário, já existias ali. Ó meu Senhor, proprietário de toda a criação, aparecestes agora em minha casa, desejando proteger esse mundo. Tenho certeza de que matareis todos os exércitos que se locomovem por todo o mundo sob a liderança de políticos que se fazem passar por governantes kshatriyas, mas que de fato são demônios. Para a proteção do público inocente, eles devem ser mortos por vós. Ó meu Senhor, Senhor dos semideuses, após ouvir a profecia de que nascerias em nosso lar e o matarias, este incivilizado Kamsa matou muitos de vossos irmãos mais velhos. Logo que seus comissários lhe contarem que aparecestes, ele virá imediatamente com arma para matar-vos. Em seguida, tendo observado que seu filho tinha todas as características da suprema personalidade de Deus, Devaki, que tinha muito medo de Kamsa, estava deveras atônita, começou a oferecer orações ao Senhor. Shri Devaki disse: Meu querido Senhor, existem diferentes Vedas, alguns dos quais vos descrevem como imperceptível as palavras e a mente. No entanto, sois a origem de toda a manifestação cósmica. Sois o Brahman, o maior de todo, pleno de refulgência como o sol. Não tendes causa material, não sofreis mudança ou modificações, e não tendes desejos materiais. Por isso os Vedas dizem que sois a substância. Portanto, meu Senhor, sois diretamente a origem de todas as afirmações védicas, e compreendendo-vos, todos podem gradualmente passar a compreender tudo. Sois diferente da luz do Brahman e do Paramatma. Entretanto, não sois diferentes deles. Tudo emana de vós. Na verdade, sois a causa de todas as causas, o Senhor Vishnu, a luz de todo o conhecimento transcendental. Nem mesmo fugindo para qualquer planeta, ninguém neste mundo material jamais se libertou dos 4 princípios: nascimento, morte, velhice e doença. Mas agora que aparecestes, meu Senhor, a morte foge com medo de vós, e as entidades vivas, tendo por vossa misericórdia obtido refúgio a vossos pés de lótus, dormem com plena paz mental. Meu Senhor, visto que dissipais todo o temor sentido por vossos devotos, peço-vos que nos salveis e nos protejais do terrível medo produzido por Kamsa. Vossa forma de Vishnu, a suprema personalidade de Deus, é apreciada pelos yogis meditativos. Por favor,
tornai essa forma invisível àqueles que veem com olhos materiais. Ó Madhusudana, devido a vosso aparecimento, estou ficando cada vez mais ansiosa e com medo de Kamsa. Portanto, por favor, fazei com que este pecaminoso Kamsa seja incapaz de compreender que nascestes de meu ventre. Ó meu Senhor, sois a onipenetrante suprema personalidade de Deus, e vossa transcendental forma de 4 braços, portando o búzio, o disco, a massa e o lótus. Não é natural esse mundo. Por favor, recolhei esta forma e tornai-vos tal qual uma criança humana natural, para que eu possa esconder-vos em algum lugar. No momento da devastação, todo o cosmo, contendo todas as entidades móveis e inertes, entra em vosso corpo transcendental, onde é mantido sem dificuldade. Mas agora essa forma transcendental nasceu de meu ventre. As pessoas não irão acreditar nisso e eu cairei no ridículo. Então a Suprema Personalidade de Deus respondeu: minha querida mãe, ó mulher castíssima, em teu nascimento anterior, no milênio de Swayambhuva, eras conhecidas como Prishni e Vasudeva, que era o mais piedoso Prajapati, chamava-se Sutapa. Quando ambos recebeste o Senhor Brahma a ordem para procriardes, primeiramente vos submetestes a rigorosas austeridades, controlando vossos sentidos. Meus queridos pai e mãe, vós suportastes chuva, vento, sol forte, calor escaldante e frio severo, sofrendo toda a classe de inconveniências de acordo com as diferentes estações, praticando pranayama para, através da yoga, controlar o ar dentro do corpo e alimentando-vos apenas de ar e das folhas secas que caíam das árvores, tirastes de vossas mentes toda a sujeira. Desse modo, desejando uma bênção minha, adoraste-me com mente pacífica. Ó impecável Mãe Devaki, após expirarem 12.000 anos celestiais, nos quais, munidos de grande fé, devoção e austeridade, constantemente me contemplastes no âmago de vossos corações, fiquei muito satisfeito convosco. Como sou o melhor de todos os outorgadores de bênçãos, apareci nesta mesma forma de Krishna para pedir-vos que recebesseis de mim a bênção que desejasseis. Expressastes então o desejo de ter um filho exatamente como eu. Sendo esposo e esposa, mas sempre sem filhos, fostes atraído pelo desejo sexual, pois por influência de Deva Maya, o amor transcendental, quisestes ter-me como vosso filho. Portanto, nunca desejastes libertar-vos deste mundo material. Depois que recebeste essa bênção e eu desapareci, ocupaste-vos em sexo para terdes um filho como eu e satisfiz vosso desejo. Como não encontrei nenhuma outra pessoa tão sublimemente elevada como vós em simplicidade e outras qualidades de bom caráter, apareci nesse mundo como Prishni Garba, ou aquele que é célebre por ter nascido de Prishni. No milênio seguinte, voltei a aparecer por intermédio de vós dois, que fostes minha mãe, Aditi, e meu pai, Kashyapa. Eu era conhecido como Pendra, e por ser um anão, também era conhecido como Vamana. Ó Mãe sumamente casta,
Eu, a mesma personalidade, acabo de aparecer de vós como vosso filho pela terceira vez. Aceitai minhas palavras como verdadeiras. Mostrei-vos esta forma de Vishnu simplesmente para que pudesseis lembrar-vos de meus nascimentos anteriores. Se eu aparecesse como uma criança humana comum, não acreditarias que a Suprema Personalidade de Deus Vishnu realmente apareceu. Vós ambos, esposo e esposa, pensais constantemente em mim como vosso filho, mas sabeis sempre que sou a Suprema Personalidade de Deus. Assim, pensando constantemente em mim com amor e afeição, alcançareis a perfeição máxima, retornar ao lar, retornar ao Supremo. Após dar essas instruções a seu pai e sua mãe, a Suprema Personalidade de Deus Krishna ficou calado. Diante deles, através de sua energia interna, ele então se transformou em uma criancinha humana. Em outras palavras, ele transformou-se em sua forma original. Krishnastu Bhagavan Swayam. Ao mesmo tempo que imatura, Krishna aparecia na prisão de Kamsa, em Gokula, Yogamaya, a energia espiritual do Senhor, nascia como filha do casal Nanda Maharaj e Yashoda Mai. Na prisão de Kamsa, Vasudeva carregava o bebê Krishna em seus braços. Por influência da energia espiritual, um milagre aconteceu. Todos os porteiros e carcereiros da prisão de Kamsa caíram em sono profundo. E os outros habitantes da casa também adormeceram profundamente. Do mesmo modo, quando Vasudeva se preparou para sair, as portas, estando fechadas com fortes travas e correntes de ferro, abriram-se automaticamente. Vasudeva queria salvar o menino Krishna das mãos de Kamsa. Lá fora, forte chuva e trovões eram produzidos pelas nuvens do céu. Anantanaga, uma expansão da Suprema Personalidade de Deus na forma de serpente, apareceu para abrigar da chuva com seus capelos a Vasudeva e a criança no caminho a Gokula. Devido à constante chuva enviada pelo semideus Indra, o rio de Yamuna transbordou e suas águas espumavam, formando ondas que redemoinhavam. Porém, assim como o grande oceano Índico anteriormente dera passagem ao Senhor Ramachandra, permitindo que ele construísse uma ponte, o rio de Yamuna deu passagem a Vasudeva e permitiu que ele o atravessasse. Ao alcançar a casa de Nanda Maharaj, Vasudeva viu que todos os moradores estavam profundamente adormecidos. Assim, ele pôs seu próprio filho na cama de Yashoda e pegou-lhe o bebê recém-nascido, uma expansão de Yogamaya. E então imediatamente regressou à prisão na casa de Kamsa. Vasudeva pôs a menina na cama de Devaki. Prendeu suas próprias pernas com as algemas de ferro. Então ali permaneceu como antes. Em Gokula, exausta com o trabalho de parto, Yashoda estava mergulhada no sono e não tinha se dado conta qual era o sexo da criança que lhe nascera. Mas agora o bebê recém-nascido, que seria seu amado filho, era o próprio Krishna. Srimad Bhagavatam, capítulo 4, As atrocidades do rei Kamsa. Quando Vasudeva voltou de Gokula, a prisão de Kamsa,
trazendo nos braços a menina recém-nascida. As portas dentro e fora da prisão milagrosamente se fecharam como antes. Em seguida, os habitantes do palácio de Kamsa, especialmente os guardas, ouviram o choro da criança recém-nascida e acordaram sobressaltados. Imediatamente, todos os guardas foram muito rapidamente ter com o rei Kamsa e deram a notícia do nascimento do bebê de Devaki. Kamsa, que com muita ansiedade esperava essa notícia, agiu de imediato. Kamsa levantou-se rapidamente da cama, pensando: eis Kala, o supremo fator tempo que nasceu para matar-me. Morrendo de medo, Kamsa, ainda com o cabelo despenteado, chegou de repente ao local onde a criança nascera. Ao ver Kamsa, Devaki, desamparada e súplice, rogou a ele: meu querido irmão, desejo-te toda a boa fortuna. Não mates essa menininha, ela será tua nora. Na verdade, não é nada condizente matares uma mulher. Meu querido irmão, por influência do destino já matastes muitos bebês, cada um deles tão brilhante e belo como o fogo. Mas, por favor, poupa essa filha. Deixa-me recebê-la como presente teu. Meu senhor, meu irmão, sou muito pobre, pois fiquei sem meus filhos, mas mesmo assim sou tua irmã caçula, e portanto quão digno seria que me desses de presente esta última criança. Ternamente abraçando sua filha e chorando, Devaki implorou a Kamsa, a criança. Mas ele era tão cruel que arrancou a criança de suas mãos. Tendo rompido todas as relações com sua irmã devido ao egoísmo doentio, Kamsa, que estava agachado com seus joelhos tocando o chão, agarrou pelas pernas a criança recém-nascida e estava a ponto de arremessá-la contra uma pedra. Mas a criança, Yogamaya Devi, a irmã caçula do Senhor Vishnu, escapuliu das mãos de Kamsa e subiu ao céu como Devi, a deusa Durga, com 8 braços e inteiramente equipada com armas. A deusa Durga estava decorada com guirlandas de flores, untada com polpa de sândalo e vestida com roupas esmeradas e adornos feitos de joias preciosas, portando em suas mãos um arco, um tridente, flechas, um escudo, uma espada, um búzio, um disco e uma massa, e sendo louvada pelos seres celestiais como as apsaras, os kinaras, as uragas, os siddhas, os charanas e os gandharvas, que a adoravam com toda a classe de presentes. Então Durga falou as seguintes palavras: ó Kamsa, seu tolo, que te adianta matar-me? A suprema personalidade de Deus, que desde o princípio tem sido teu inimigo e que de certo te matará, já nasceu em outro lugar. Portanto, não mates desnecessariamente outras crianças. Após dirigir a Kamsa essas palavras, a deusa Durga, Yogamaya, desapareceu da vista e se expandiu em diferentes lugares, tais como Varanasi, e tornou-se conhecida por diferentes nomes como Annapurna, Durga, Kali e Bhadra.
Após ouvir as palavras de Durga, Kamsa ficou apavorado. Assim ele aproximou-se de sua irmã Devaki e de seu cunhado Vasudeva, libertou-os imediatamente de suas algemas e muito humildemente falou o seguinte: ai de mim, minha irmã, ai de mim, meu cunhado. Na verdade, sou tão pecaminoso que, exatamente como um canibal, um rakshasa que come seu próprio filho, matei tantos filhos nascidos de vós. Sendo inclemente e cruel, desonrei todos os meus parentes e amigos. Portanto, igual a quem mata um brahmana, não sei a que inferno irei, seja após a morte, seja enquanto estiver respirando. Oh, não apenas os seres humanos, mas às vezes até mesmo a providenciamente. E sou tão pecaminoso que acreditei no presságio da providência e matei tantos filhos da minha irmã. Ó grandes almas, vossos filhos sofreram seu próprio infortúnio. Por favor, portanto, não os lamenteis. Todas as entidades vivas estão sob o controle do Supremo e não podem viver juntas para sempre. Kamsa então começa a filosofar. Neste mundo podemos ver que os potes, bonecos e outros produtos feitos de barro aparecem, quebram-se, então desaparecem, misturando-se com a terra. Igualmente, os corpos de todas as entidades vivas condicionadas são aniquilados, mas as entidades vivas, como a própria terra, são imutáveis e nunca são aniquilados. Nahanyate hanyamane sharire. Aquele que não entende a posição constitucional do corpo e da alma, Atma, torna-se demasiadamente apegado ao conceito de vida corpórea. Em consequência disso, devido ao apego ao corpo e a seus subprodutos, a pessoa sente-se apegada pelo convívio com sua família, sociedade e nação, dos quais ela não deseja separar-se. Enquanto isso continuar, ele dará andamento à sua vida material. Caso contrário, será liberado. Minha querida irmã Devaki, desejo-te toda a boa fortuna. Sob o controle da providência, todos sofrem e desfrutam dos resultados de suas atividades. Portanto, embora teus filhos desafortunadamente tenham sido mortos por mim, por favor, não os lamente. No começo da vida corpórea, a pessoa fica nas trevas, sem autorrealização, pensando: estou sendo morto, matei meus inimigos. Enquanto pessoas tolas considerarem o eu como o matador ou como o morto, elas continuarão responsáveis pelas obrigações materiais e, consequentemente, sofrerão as reações da felicidade e da infelicidade. E Kamsa, por fim, suplicou: minha querida irmã e meu querido cunhado, visto que sois pessoas santas, por favor, tende misericórdia de alguém como eu, cujo coração é tão pobre. Por favor, perdoai minhas atrocidades. Tendo falado essas palavras, Kamsa caiu aos pés de Vasudeva e Devaki, com os olhos cheios de lágrimas de arrependimento. Acreditando plenamente nas palavras da deusa Durga, Kamsa manifestou sua afeição familiar por Devaki e Vasudeva, libertando-os imediatamente das algemas de ferro. Ao ver seu irmão deveras arrependidos enquanto explicava os acontecimentos fatídicos,
Devaki livrou-se de toda a ira. Igualmente Vasudeva deixou de sentir ira. Sorrindo, ele falou a Kamsa as seguintes palavras: Ó grande personalidade Kamsa, apenas por influência da ignorância pode alguém aceitar o corpo material e o ego corpóreo. O que disseste sobre essa filosofia está correto. As pessoas no conceito de vida corpórea, desprovidas de autorrealização, usam termos distintivos, tais como isso é meu e isso pertence a outrem. As pessoas que fazem essa diferenciação são imbuídas de qualidades materiais: lamentação, júbilo, medo, inveja, cobiça, ilusão, loucura. Elas são influenciadas pela causa imediata, a qual esforçam-se por anular, porque não conhecem a suprema causa remota, a suprema personalidade de Deus. Tendo então ouvido as palavras puras de Devaki e Vasudeva, que ficaram apaziguados, Kamsa sentiu-se satisfeito e, com a permissão deles, voltou para o seu próprio lar. Passada a noite, Kamsa convocou seus ministros e informou-os de tudo o que fora dito por Yogamaya, a qual revelara que aquele que deveria matar Kamsa já nascera em outra parte. Após ouvirem a afirmação de seu mestre, seus ministros, que eram asuras invejosos e inimigos dos semideuses, deram o seguinte conselho a Kamsa: Se isso é verdade, ó rei da dinastia Bhoja, a partir de hoje mataremos todas as crianças em todas as aldeias, cidades e campos de pastagem nascidas dentro dos últimos 10 dias, ou um pouco antes desse período. Os semideuses sempre temem o som da corda de teu arco. Eles estão em constante ansiedade, com medo de lutar. Portanto, que iniciativa podem eles tomar para te atacar? Enquanto eram trespassados por suas flechas, que disparaste em todas as direções, alguns deles feridos pela saraivada de flechas, mas desejosos de viver, fugiram do campo de batalha tentando escapar. Derrotados e privados de todas as armas, alguns semideuses desistiram de lutar e louvaram-te com as mãos postas. E alguns deles apareceram diante de ti com roupas e cabelos soltos e disseram: Ó Senhor, temos muito medo de ti. Quando os semideuses ficam privados de suas quadrigas, quando não conseguem usar suas armas, quando têm medo, ou quando seus arcos quebram-se e por isso ficam impossibilitados de lutar, Vossa Majestade não os mata. Os semideuses vangloriam-se à toa quando estão longe do campo de batalha. Somente quando numa luta eles sabem ostentar o seu poder. Portanto, nada temos a temer desses semideuses. Quanto ao Senhor Vishnu, ele está recluso no âmago dos corações dos yogis. Quanto ao Senhor Shiva, ele foi para a floresta. E quanto ao Senhor Brahma, ele vive ocupado em austeridades e meditação. E outros semideuses encabeçados por Indra não são poderosos, portanto, nada tens a temer. Entretanto, devido à inimizade deles por ti, temos a opinião de que os semideuses não devem ser subestimados. Portanto, se é para derrotá-los completamente, ocupa-nos em lutar contra eles, pois estamos prontos para seguir tuas ordens. Assim como a doença, se inicialmente for negligenciada, torna-se aguda e incurável, assim como os sentidos, se não controlados no início, mais tarde se tornam incontroláveis. Da mesma forma, os inimigos,
Se no começo são relegados, mais tarde tornar-se-ão imbatíveis. O fundamento de todo semideus é o Senhor Vishnu, que vive e é adorado onde quer que haja princípios religiosos, cultura tradicional, os Vedas, as vacas, os brahmanas, austeridades e sacrifícios com dakshina adequada. Ó Rei, nós, que em todos os sentidos somos teus adeptos, mataremos, portanto, os brahmanas védicos, as pessoas ocupadas em oferecer sacrifício e executar austeridades, e as vacas que fornecem leite, do qual se obtém manteiga clarificada, ghee, que é um importante ingrediente do sacrifício de fogo, Agnihotra. Os brahmanas, as vacas, o conhecimento védico, a austeridade, a veracidade, o controle da mente e dos sentidos, a fé, a misericórdia, a tolerância e o sacrifício são diferentes partes do corpo do Senhor Vishnu e são a parafernália de uma civilização piedosa. O Senhor Vishnu, a super-alma no âmago do coração de todos, é o maior inimigo dos demônios, asuras. Ele é o líder de todos os semideuses, porque todos os semideuses, incluindo o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, vivem sob sua proteção. As grandes pessoas santas, os sábios, os Vaishnavas também dependem dele. Perseguir os Vaishnavas, portanto, é a única maneira de destruir o Senhor Vishnu. Assim, tendo ponderado as instruções de seus ministros malévolos, Kamsa, que estava atado às leis de Yamaraja e era privado de boa inteligência, porque era um demônio, decidiu perseguir as pessoas santas, os brahmanas, pois via nisto a única maneira de alcançar sua própria salvação. Esses demônios e seguidores de Kamsa, eles eram hábeis em perseguir os outros, especialmente os Vaishnavas, e podiam assumir qualquer forma que desejassem. Após dar a esses demônios permissão para irem a qualquer parte e perseguirem as pessoas santas, Kamsa se recolheu em seu próprio palácio. Devido ao presságio de que qualquer momento seu líder poderia se deparar com a morte, os asuras, transbordando de paixão e ignorância, e não sabendo distinguir entre o bem e o mal, começaram a perseguição às pessoas santas, os brahmanas e os Vaishnavas. Meu querido rei, quando um homem persegue grandes almas, todas as suas bênçãos, sob a forma de longevidade, beleza, fama, religião, dádivas e promoção aos planetas superiores, são destruídas.